Quero iniciar o estudo de hoje considerando o texto de Êxodo 4, versos 22 e 23. Vejamos, esse é o primeiro encontro de Moisés com Faraó. Você dirá a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse o meu filho mais velho sair para me adorar. Mas, uma vez que você se recusou, matarei o seu filho mais velho. O filho mais velho do Senhor era Israel, era o povo. A opressão de Faraó era sobre o primogênito do Senhor, era sobre o povo de Israel. Portanto, o juízo viria sobre o primogênito do Egito, os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito do Faraó. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, se encontra em Êxodo 12, versos 29 e 30. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia. Enxovia era a cela mais protegida, a cela mais interior de uma cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó à noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Veja, irmãos, que coisa impressionante. Em cada casa havia um morto, e esse morto era o filho mais velho. Pensem vocês. Como seria? O que estaria acontecendo? Milhares de filhos mais velhos mortos, milhares de lares em luto. Todos estavam em luto, todos estavam em desespero. A última praga do Egito atingiu os primogênitos. Esse foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses, que eram apenas ídolos sem valor, refletindo os sentimentos, desejos e medos do próprio povo. Essa última praga, irmãos, evidenciou a incapacidade dos deuses egípcios de proteger o seu povo. Essa foi a noite mais terrível da história do Egito. Veja um texto de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos de choro e lamentação enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava a todos. A incapacidade dos deuses. Quais foram os deuses? Quais eram os deuses que os egípcios tinham como responsáveis para garantir a saúde, para garantir a integridade, a vida dos filhos? Faraó era visto como a personificação do poder do Egito e o Deus supremo da nação. Faraó era considerado filho de Ra, o deus Sol, o principal deus do panteão de deuses egípcios. E o seu filho primogênito era considerado filho de um deus. Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Eget, a deusa que assistia às mulheres no parto. E Min, um deus da reprodução. Além deles, havia outros deuses egípcios relacionados à fertilidade. No entanto, eles se mostraram impotentes diante do Deus vivo. Moisés e Jetro fizeram declarações sobre o poder e a superioridade de Deus, em Êxodo 15, 11 e Êxodo 18, 11. Vejam só os deuses: Faraó, filho de Ra; Ísis, a protetora das crianças; Eget, a parteira; Min, o deus da reprodução; e outros deuses da fertilidade. O que estava acontecendo agora, irmãos, era a punição do que o reino do Egito havia feito com os hebreus 80 anos atrás. 80 anos atrás, na época do nascimento de Moisés, havia um decreto para matar os meninos hebreus, para matar aqueles meninos que eram do povo hebreu, para dessa maneira reduzir a população masculina dos hebreus. Essa era a punição divina. Veja, 80 anos após,
chegou a punição divina sobre o decreto de matar os meninos hebreus. Essa era a colheita de uma semeadura cruel. A semeadura cruel era a morte dos meninos, lançar os meninos no rio, e agora então estava recebendo a colheita. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós colhemos o que semeamos. Nossas decisões e comportamentos têm consequências reais. E a dolorosa verdade é que todos nós já experimentamos é que não sofremos sozinhos as consequências das nossas ações erradas. Outras pessoas, às vezes até mesmo inocentes, também sofrem. Essa é a natureza do pecado. Qual é a natureza do pecado, irmãos? Qual é o objetivo do pecado? O objetivo do pecado é fazer sofrer. Fazer sofrer aqueles que são responsáveis diretos por pecar e fazer sofrer aqueles que são atingidos pelas escolhas erradas dos pecadores. E também dessa forma sofrem. O objetivo do Satanás é fazer sofrer, é escravizar. Entretanto, irmãos, nós encontramos na Bíblia a liberdade em Cristo. João 8,36, veja que belíssimo verso. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de verdade. Como é que vamos ser livres de verdade? Quando o Filho nos libertar. Quem é o Filho? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo que nos liberta, é o nosso Senhor Jesus Cristo que é o Cordeiro Pascal, aquele que nos liberta da morte, aquele que nos liberta do Egito de pecado. Esse mesmo verso, em outras traduções, diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Vocês serão livres de fato, vocês realmente serão livres. Esse é o plano de Deus, irmãos, que eu e você sejamos livres do pecado, livres de praticar o mal, livres da punição do pecado, que é a morte eterna. Se nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos libertar. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos libertar. Na morte dos primogênitos, o único que libertava era o sangue do Cordeiro Pascal, colocado sobre as portas. E o sangue do Cordeiro Pascal, o nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo é que faz a propiciação dos nossos pecados, é o que perdoa os nossos pecados e nos habilita para a vida eterna. Sejamos então, irmãos, infinitamente gratos. Contemos essa história, vivamos essa história. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, é aquele que nos livra, é o que deixa nós, cada um de nós, realmente livres. É aquele que nos deixa livres de fato.